Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite! Boa noite! Estamos reunidos essa noite para mais uma célula do Vida no Altar. Hoje estamos reunidos com todos os pastores aqui. Eu creio que será uma noite de bênção para a sua vida. Amém. Vai ser uma noite de restauração. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Nós queremos conhecer quem nos visita aí essa noite. Coloca no chat quem está nos visitando. Queremos conhecer, queremos dar as boas-vindas. Queremos orar por vocês essa noite. Sejam bem-vindos, vocês de qualquer lugar do Brasil que estejam assistindo esse vídeo, essa célula, sejam muito bem-vindos. Amém? Nós temos uns recadinhos essa noite, muito importante, preste atenção nesses recados. Isso aí, irmãos. Deixa eu dar um recado para vocês aqui, alguns recados importantes. Um deles é o seguinte: hoje nós estamos fazendo essa célula com os pastores. Na semana que vem você já vai estar fazendo a célula com a sua célula. Aê! Glória a Deus! O esboço vai estar disponível no site da igreja. O seu líder vai entrar lá, vai estudar o esboço direitinho. E na quarta-feira que vem você vai se reunir com o seu líder de uma forma virtual, não presencial ainda, mas cremos que em breve estaremos perto novamente, fazendo as reuniões nos lares, mas por enquanto vai ser virtual. Então você com o seu líder decida aí qual é o melhor canal para fazer essa reunião de célula, se vai ser pelo Zoom, se vai ser por algum outro aplicativo, ou pelo próprio WhatsApp, né? Mas nós vamos nos reunir virtualmente, vamos começar retomando, né? As retomadas novamente. Os cultos voltam nas redes a partir, né, exatamente no dia 2/8, os domingos, né, desse domingo começa o culto nas redes. Então você que é da Rede Efrata, Vila Medeiros às 10 da manhã, na Vila Medeiros também a Rede Ágape às 18 horas, você que é da Kadosh às 10 da manhã, aqui na sede na Jardim Japão, né? Você que é da Comprados às 18 horas aqui na sede também, a partir 2/8 vamos nos reunir, tomadas os devidos cuidados, devidas cautelas, né? E quem pode vir? 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 Grupo de risco não é para vir. Derrubei. Grupo de risco não é para vir. Criança, pode? Criança? Não. Criança também não. Acima de 10 anos. Crianção? Não, também não. Ó, crianças não é para vir. Por quê? Não terá ministério infantil. Não vai ter ministério infantil. Então, por enquanto, as crianças não devem participar. Grupo de risco deve participar? Também não é recomendado que participe, não é para vir, para participar. Nós estaremos aqui no culto, nos cultos, fazendo uma medida de precaução, que é o quê? A diaconia vai estar com álcool gel para passar na sua mão. Não achem ruim, vai passar álcool na minha mão, vai passar. Para quê? Para prevenção. Outra coisa, estaremos também com aquele revólver de medição de febre. Então, se você sair de casa, se tiver com a temperatura alta, já não vem. Por quê? Porque nós não vamos permitir a sua entrada. Por quê? Porque não pode estar na igreja? Não, por medida de precaução sua, né, e dos demais irmãos também. Então, nós não vamos permitir que façam, é isso aí, ó, álcool gel. Nós não vamos permitir que entre pessoas com a temperatura alta. Então, teremos aqui, ó, um álcool para passar na mão. Teremos a medição de febre. Não vão poder participar crianças, não pode participar. Acima de 10 anos pode, né? Mas vai ficar no tempo. Acima de 10 anos, que nós chamamos dos teens, podem vir. Porém, não vai ter a célula teen. Vão participar dos cultos, participar do louvor, ouvir a palavra, ok? Teremos o distanciamento das cadeiras, né, para não poder ficar junto, aquele 1,5 m respeitado, ok? Para podermos participar certinho das células, para podermos participar certinho dos cultos, beleza? Então, 2/8, já prepara na sua agenda aí para nós nos reunirmos e fazermos uma grande festa novamente, beleza? Glória a Deus. Boa noite. Aê! É isso aí, gente.
apresentar aqui, talvez o Du já deu um panorama aqui de quem nós somos, né? Nós somos do Ministério Vida no Altar, estamos aqui entre os pastores da igreja, né? O Du, que acabou de falar com você, é o pastor da Rede Efrata, se reúne lá na Vila Medeiros aos domingos de manhã. Do meu lado aqui, esse jovem senhor magrinho, parece um palito. Olha quem fala. É o pastor Sérgio, grande pastor Sérgio da Rede Ágape, se reúne lá na Vila Medeiros, domingo à noite. Do meu lado, essa mulher linda, cheirosa, maravilhosa, Solange, minha esposa. Estamos casados há 28 anos. Meu filho, pastor Júnior, ele é da Rede Comprados pelo Sangue, se reúne aqui com a galera que é um pouquinho mais jovem, nos domingos à noite. E ali no extremo direito aqui, está o nosso querido pastor Nilton da Rede Kadosh, né? Abençoada da Rede Kadosh, que se reúne aqui no domingo de manhã, na Jardim Japão número 90. Glória a Deus. A gente está aqui como pastores reunidos para celebrar ao Senhor, fazer esse encontro de célula junto aí com você, na sua casa, na sua sala. E a gente tem cada uma palavra que a gente sentiu no coração nesses últimos dias, uma palavra que a gente guardou e ouviu do Senhor nesses últimos dias. A gente quer compartilhar com você, mas antes de a gente ministrar a palavra, a gente vai ouvir uma canção e nós vamos adorar ao Senhor juntos, nós vamos celebrar ao Senhor juntos, amém? Vamos louvar o Senhor, já já a gente volta aí, hein? É para louvar o Senhor. Até já, até já. Tira o teu pé do chão e faz barulho, vamos andar. Mais alto, eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Sou firme. Eu não me desvio nunca mais.
glória a Deus, com alegria, louvando ao Senhor, celebrando o nome dEle, porque o Senhor é bom, tem nos ajudado até aqui, glória a Deus, não é? Oh, que bênção! Agora nós vamos compartilhar as impressões nesse último encontro aqui, deste modo de célula, que foi uma bênção durante esse período, né? Glória a Deus por isso, muita palavra, muita verdade, recebemos tantas coisas aqui, né, neste canal, e a gente quer relembrar algumas coisas, a gente quer capturar algum pequeno trecho de alguma palavra que nós ouvimos nas células, né? Cada pastor aqui compartilhou uma palavra no culto, na célula, e recebemos muita direção de Deus. Então aqueles pequenos trechos, aquelas pequenas ênfases que marcam aquela mensagem, que marcou a ênfase daquela palavra de Deus, a gente vai relembrar aqui para guardar no coração, porque foi muita coisa preciosa que a gente ouviu e recebeu nesses dias, amém? Então assim, vou começar aqui falando com o pastor Nilton, que pregou, vai pregar domingo, vai pregar domingo. Não perca o culto domingo, mas ele ministrou aquela célula muito espontânea, aquela célula muito livre, né? Não tinha nada combinado na célula do Nilton. Ô Jaque, vê quem tá aí na porta da igreja. Aquela célula que ninguém combinou nada, né? É igual a gente aqui, a gente chegou aqui, a gente não combinou nada, né? Só combinou que cada um ia falar uma palavra, né? E é assim, é até igual aquele dia, né, negão? E a gente quer... Aquele dia não foi combinado. Não foi combinado. Mas amém, vamos lá, vamos ouvir aqui o pastor Nilton. Ele compartilhou uma célula abençoada. Então assim, Nilton, o que você tem ouvido do Senhor, que você quer compartilhar, relembrar, uma impressão, uma frase, uma ênfase, que você quer deixar aqui para a galera do nosso encontro de célula de hoje aqui? Fala aí. Pois é. O que vermelho escuro é boa, é por aí. Gente, é o seguinte, esses dias, né, na última célula que nós ministramos, foi falando dos olhos. Tudo combinado. Foi tudo combinado. Foi uma brincadeira que a gente resolveu fazer na hora e fez, né? Mas a ênfase da palavra foi falando dos olhos, né? Tudo depende dos seus olhos. E foi uma palavra que falou bastante comigo. Deus vinha falando bastante comigo sobre o nosso modo de ver as coisas. Em tudo, na nossa casa, na nossa vida, no nosso relacionamento, ministério e até mesmo como está o mundo hoje. Então, eu quis passar isso. A gente pegou algumas bases bíblicas, né, para embasar aquilo que estava no nosso coração, e foi algo que Deus veio falando constante. Compartilhei com o Nil, compartilhei com o Daniel, eles também sentiram no coração, e a gente vamos falar. E o que está assim no meu coração é quanto à maneira de ver as coisas. A gente tem a tendência sempre a ver as coisas da maneira negativa, porque na maioria do tempo nós somos pessoas negativas. Aí quando vem a voz de Deus, ou vem a luz da palavra, o Espírito Santo, ele traz a luz da palavra, e aí a gente passa a ver a coisa de uma outra ótica. Foi disso que nós falamos, mudar a ótica da nossa visão, ver de uma maneira diferente, que nem tudo é tão ruim e nem tudo é tão bom. Então, nas coisas boas, a gente também pode aprender para não termos situações ruins nas nossas vidas, como também nas coisas ruins a gente pode extrair coisas boas. Depende da maneira que nós olharmos, depende da maneira que nós vemos as situações que é colocada, e tudo vem da parte de Deus. Tantas coisas ruins, né, colocadas no nosso caminho, que muitas vezes somos nós, na grande maioria somos nós que nos colocamos, como também as coisas boas vêm dele. E se a gente muda a nossa ótica, a gente começa também a entender
que tudo é dele, por ele e para ele. Glória a Deus. É isso aí, Madão. Glória a Deus. Bênção, nego, olha, glória a Deus por isso. Até que aquele momento quando Deus quis mostrar para Abraão, né, que havia algo que ele não estava enxergando, ele falou: olha, Abraão, sai da tua tenda e eu te mostrarei, né, eu mostrarei as coisas que você vai ver, que você não vê ainda, para te dar um horizonte, para te fazer sonhar. Quando o Senhor tirou ele da tenda, né, ele mostrou: olha as estrelas dos céus, olha a areia do mar. Ou seja, comece a ver de forma diferente. Por quê? Porque Deus, Ele vai preparar coisas para nós além do que a gente imagina, e a gente precisa olhar para aquilo que o Senhor está fazendo, né, Nilton? É precioso isso que o Nilton compartilhou agora, e a gente precisa guardar isso, irmão. A gente às vezes só está olhando o que está acontecendo dentro da tenda, mas está na hora de a gente olhar para aquilo que o Senhor está fazendo. Olha para os céus, olha para as estrelas, olha para a areia do mar. Existe ainda um plano de Deus, existe ainda um projeto de Deus, existe ainda um trabalho de Deus na terra, e nós vamos olhar segundo aquilo que nós cremos com os olhos do Espírito, que o Senhor está preparando para nós, para a sua casa, para a sua família. Você recebe isso? Então receba aí em nome de Jesus, preciosidade de Deus que o Nilton compartilhou. Vamos ver aqui o pastor Du, e você vai receber aqui também mais uma porção da palavra do que Deus tem falado, as impressões, as coisas que Deus tem compartilhado no seu coração. Compartilha com os nossos irmãos, compartilha aqui com a gente nesse bate-papo. Beleza, Amadão. Uma das coisas que eu estou sendo bastante ministrado nesse período, é um pouco daquilo que eu ministrei no culto também, que fala sobre confiança, né? Porque são momentos incertos, são momentos de más notícias, né? Como o Nilton falou aqui, está pegando o gancho, momentos de más notícias, e a questão disso é como nós vamos nos comportar com essa má notícia, porque o dia mau vem sobre nós. O dia mau vem, como nós vamos nos comportar? Como vai ser nossa atitude diante disso? E uma das mensagens que me chamou a atenção foi Salmo 84:12, que diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em que ti põe sua confiança. Ou seja, feliz o homem que no Senhor põe sua confiança. Porque numa hora dessa a gente vê tanta gente desesperado, tanta gente tomando atitudes desesperadas. Por quê? Porque não confia no Senhor. Eu não estou falando de medidas protetivas, né, que nós temos que tomar. Não estou falando para sermos abusados em relação às coisas que nós somos orientados a fazer. Mas, em relação à nossa fé, como tem sido o nosso comportamento diante de tudo isso? Nós sabemos, nós fomos preparados a vida inteira para isso, para o dia mau. Todos os domingos, todas as quartas-feiras, nós recebemos uma palavra. Para quê? Para fortalecer o nosso espírito. Para quê? Para o dia mau, para os dias de dificuldade. Porque os dias bons nós sabemos tirar de letra. É claro que é bom que nós passemos os dias bons com o Senhor também. É bom que nós passemos os dias bons desfrutando da presença do Senhor. Mas o crente, ele é treinado para a batalha. O crente, ele é treinado para o dia mau, para confiar no Senhor, confiar em Jesus Cristo, no Espírito Santo, no poder de Deus, na dificuldade. Então feliz é o homem que mesmo na dificuldade confia no Senhor. Feliz é o homem que mesmo diante das tribulações, diante da pandemia, de guerras, seja o que for, confia no Senhor. Feliz é o homem que confia no Senhor o tempo todo. E quem confia no Senhor, pegando o gancho do pouco que eu falei, não vive em ansiedade ou não vive em depressão, né? Tem momentos que nós temos que parar e refletir, olhar para dentro, olhar para nós, rever nossas motivações, fazer uma análise, né, de nós mesmos, mas sempre, independente da situação clínica como nós estamos passando, confiar no Senhor, situação econômica, situação da saúde, da segurança, seja o que for, confiar no Senhor em todo o tempo. Por quê? Porque aí é um dos segredos da felicidade. Feliz é o homem que confia no Senhor, que põe no Senhor a sua confiança. Amém. Então, irmão, de repente você está triste aí por algum motivo, talvez seja isso. Dá uma olhada para dentro, fala: eu estou confiando no Senhor, ou eu estou confiando nos maus rumores, ou eu estou ouvindo outras vozes que não sejam do Senhor. Então, deixa a voz do Senhor crescer dentro do seu coração, dentro da sua casa, e vai ter muita felicidade aí, tenho certeza, em nome de Jesus. Amém. Que coisa preciosa, né, Du? E olha só que tremendo essa reflexão que a gente pode guardar com aquilo que você trouxe, né? Quando a gente ouve tanta notícia, nos resta confiar. E quando você estava falando, exatamente eu lembrei daquele momento da notícia de Jairo, do momento que a sua filha recebeu, né, aquele diagnóstico e estava
diagnosticada como morta, e foram falar para Jairo e deram a notícia: olha, Jairo, tua filha morreu. Então, tanta coisa que a gente ouve, e Jesus, sabendo daqueles maus rumores, Jesus sabendo daquela má notícia, ele deu uma palavra para Jairo: não temas, creia somente, não é? E ele permaneceu. Por quê? Porque no Senhor sempre encontraremos uma palavra de esperança e confiança, e permaneceremos nele, porque ele está com o controle de todas as coisas, não é? Então que seja assim, meu irmão. A gente ouviu tanta coisa, talvez você ainda esteja ouvindo notícias ruins, mas confia no Senhor, Ele continua do seu lado, Ele continua conosco, Ele continua com aqueles que estão nele. E eu creio, meu irmão, que Ele está em direção à nossa casa, em direção à nossa nação, em direção aos propósitos que a gente não consegue transformar, mas que na mão dele, Ele vai levantar, vai ressuscitar, vai transformar situações e cumprir o propósito dele. Receba isso aí, em nome de Jesus. Eita, que a célula tá boa, hein? Que essa célula tá boa demais. Dá um joinha aí, tem que dar like aí, ó, e tem que compartilhar essa palavra, porque tá muito bom esse encontro aqui. Deus está falando na terra, hein? É manto, é mistério. Glória a Deus. Agora vamos aqui ouvir o pastor Júnior, uma palavra que Deus tem colocado no seu coração, e esta ênfase, né, para compartilhar dentro dessa conversa que nós estamos tendo, para edificação da igreja, dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, no canal do YouTube. Fala aí, pastor. Amém. Eu creio que dentro de tudo aquilo que temos ouvido e visto acontecer no mundo, uma coisa que eu acho que se acontece, eu penso assim, né? Se acontece comigo, creio que acontece com o próximo também. As dificuldades que nós passamos, sejam externas ou internas, de alguma maneira toca aqueles que estão em nosso redor também, ao nosso redor. E eu creio que na primeira célula que eu ministrei, eu falei a parada do isolamento. Cuidado para o isolamento externo se tornar um isolamento espiritual. E eu acho que é algo que nós temos que lutar grandemente, né? Porque se nós nos isolarmos espiritualmente, o que seria de nós? O corpo de Cristo, ele não é definido numa comunhão física, mas numa comunhão espiritual. Mesmo porque nós devemos nos enxergar no espírito, o homem espiritual discerne bem todas as coisas, por ninguém é discernido. E se nós nos desconectarmos nesse aspecto, nós corremos o risco de, naquele dia, Jesus falar: ó, vem para a esquerda. No dia de ser ovelha ou bode, a gente corre o risco de ser chamado de bode, justamente por causa de uma desconexão. Ah, mas eu só não ir na igreja, eu posso perder isso? Não quero ser radicalista nesse ponto, mas uma coisa chama a outra. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Então nós nos acostumamos com algo, e se isso começa a fazer parte da nossa rotina, aonde que vai estar o nosso servir? Que foi a última célula, né, que nós conversamos sobre servir, talvez os supervisores. O que vai ser do nosso servir? Se eu não tenho comunhão com o meu próximo, se eu não me identifico com o meu próximo, aonde que eu vou ser os braços de Jesus? Né? Às vezes é muito fácil a gente falar, mas e as ações? Aonde que o mundo vai enxergar as ações na igreja? Então eu creio que a igreja é a solução nesse tempo, tem que ser a solução. E aonde que nós enxergamos a solução? É na teoria? Não é na teoria. A teoria muitas vezes né, até nas empresas, a teoria às vezes é bonito, mas colocar em prática que é o que faz a diferença. A prática é que traz um real resultado. Então, aonde que nós vamos levar até o último escalão o serviço, se nós andarmos isolados espiritualmente, se desconectarmos da igreja, desconectarmos da célula? E quero salientar isso, a célula não acabou por causa disso daí, né? Às vezes a gente, mas eu posso assistir na minha casa, lógico que tem a comodidade da nossa casa, mas a célula continua, a comunhão continua, o envolvimento continua, o serviço continua, né? O mundo olha para nós e vai ver o quê? Um monte de gente acomodada, né? Com medo. O cristão, o justo, ele não teme maus rumores,
E não tem nada a ver com não se preservar. Existe uma série de, né, precauções que inclusive o Ministério da Saúde aí lança, adverte, o governo nos dá. E eu creio que temos que seguir rigorosamente todas essas direções, mas às vezes o medo nos paralisa. O medo paralisa o ser humano. A gente fica com tanto medo que agora eu não preciso nem servir. Não. Então a gente tem que tomar cuidado, eu acho que nesse tempo, para o isolamento não nos levar para longe da essência de Jesus. E uma das maiores essências que nós enxergamos em Cristo é servir. Ele nos serviu vindo na terra, Ele nos serviu com a morte dele, Ele nos serviu com a ressurreição. Em tudo nós olhamos para Cristo e enxergamos serviço. Então, se nós não tivermos essa essência, uma das essências mais evidentes que tinha em Jesus, creio que é algo importante, relevante, para que nós como igreja nos fundamentemos e cresçamos nisso, né, como igreja, e para que o mundo creia, que nós sejamos para que o mundo creia que Jesus veio na terra, morreu por nós. A criação geme, né, gemidos inexprimíveis, com ardente expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A manifestação, o simples fato desse versículo de Romanos falar da manifestação, já transcende, já passa a teoria. Não é mais uma teoria, a manifestação, ele manifesta, algo evidente, a evidência dos filhos de Deus. E eu creio que uma das formas mais extraordinárias disso ser evidenciado é através do servir em amor. Amém? Glória a Deus, que bênção, glória a Deus. Que bênção, que conselho poderoso, que precioso, não é? Olha só o que Deus está falando conosco nesta noite. Veja de um ângulo diferente, de uma perspectiva diferente, com uma lente diferente. Creia, olhe com os olhos da fé, né? Tem um outro ponto de vista. Olha o que o Senhor também falou: confia no Senhor, independente dos maus rumores, das más notícias, independente daquilo que você tem ouvido. Creia em Jesus do seu lado e permaneça crendo, confiando. Foi o que o pastor disse aqui, o pastor Eduardo, e o pastor Júnior falou agora um conselho poderoso. É o princípio da sabedoria, é você não estar isolado, né? A Bíblia diz lá em Provérbios 18:1: quem se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ele busca o seu próprio interesse. Então nós somos presas fáceis, estamos num tempo de isolamento. Mas olha o que o Senhor acabou de dizer para nós: nós não nascemos para viver isolados, nós nascemos para viver em comunhão. Então, meu irmão, reconecte a tua vida, reconecte com a tua célula, se liga de novo com a tua rede, se reconecta com o teu pastor, com o teu líder, com o teu supervisor, com a galera. Você nasceu em Cristo para andar com essa galera. Nós estamos juntos no Senhor. Você não pode e não deve viver isolado, né? Porque é assim, a presa que a pessoa que se isola se torna presa fácil. Então é assim, na caça, o leão ou qualquer animal predador que vai caçar, ele vai capturar quem está isolado, quem está sozinho, né? Quem está por último. E com a gente não vai ser assim, não. Então, meu irmão, olha, bora se reconectar, bora reforçar a comunhão, bora estar junto no mesmo propósito. Estamos unidos no Senhor, amém? Põe aí, hashtag tamo junto, tamo juntão. Glória a Deus. Agora nós vamos continuar nesse bate-papo que está gostoso, essa liberdade aqui no Espírito. Vamos ouvir aqui do pastor Sérgio, né, o que ele tem recebido do Senhor, o que ele tem a compartilhar conosco, palavra de Deus desses dias aqui. Vamos lá, pastor, fala com a gente. Amém, glória a Deus. Eu queria fazer 2 observações. A última célula que eu fiz, eu falei sobre o lugar de dependência. Eu falei sobre o povo que saiu do Egito. O povo saiu do Egito e eles eram dependentes de Deus, porque Deus mandava o maná apenas para aquele dia. Eles não podiam guardar o maná. E eu me lembro que eu falei quando eu fiz a célula, eu creio que nós estávamos vivendo aquela estação, naquele tempo que eu fiz a célula. Estávamos vivendo aquilo, lugar de dependência. Não dependia da gente, dependia de Deus. Eu dou exemplo da minha vida. Eu fiquei 3 meses em casa durante essa pandemia, sem trabalhar e sem receber também. Fiquei 3 meses. Eu estava nesse lugar, no lugar da dependência, um lugar que Deus prova dia após dia. E que você receba essa palavra, meu irmão, nessa noite. Amém.
Se você muitas vezes olha para as circunstâncias e está vendo só escuridão, nós temos um Deus que manda maná. Amém. Todos os dias. Amém. Todos os dias, meu irmão, todos os dias. Provisão que vem do alto, não uma provisão que vem de nós, dos seres humanos, mas era uma provisão naquele tempo que o próprio Deus mandava. Isso foi uma das coisas que nesse tempo sobressaiu na minha vida. Mas também eu trouxe uma palavra aqui no culto que eu quero até fazer uma observação também. Não foi umas 4, 5 semanas atrás, eu falei o seguinte, que Deus tem uma obra para concluir na nossa vida. Porque Deus falou muito comigo sobre esse assunto, e ficou falando durante aquela semana. Por quê? Porque nós vemos esse período de todos estarmos separados, né? Estamos na quarentena, não temos contato, e nós estávamos vendo muitas pessoas desistindo do chamado de Deus, desistindo da obra de Deus, desistindo daquilo que Deus já tinha escrito para a minha vida, para as nossas vidas, não é isso? Deus já tinha escrito aquilo, e pessoas virando as costas para esse chamado. Aí eu alertei, Deus ainda tem uma obra nas nossas vidas, e Ele quer cumprir a obra, Ele quer cumprir. E o que está acontecendo hoje em dia? O que acontece hoje em dia, pastor Eduardo? Muita gente quer desistir da obra. É isso mesmo. Deus está abalando, eu disse na ministração, Deus está abalando aquilo que pode ser abalado, para que o inabalável permaneça. Amém. Deus quer estabelecer o inabalável. O que é o inabalável? É o que vem de Deus, porque o abalável são as nossas coisas, meu irmão, são as nossas emoções, são as nossas demandas, tudo aquilo que não presta é abalável, mas o que vem de Deus é inabalável. Amém. E nesse tempo nós pensamos também, eu disse, que Deus não está olhando o que está acontecendo, que Deus está inerte, que Deus está dormindo muitas vezes. Até disse que Deus não estava de quarentena nessa ministração. Ele não está, Ele ainda faz milagres, Ele ainda restaura. Eu quero declarar sobre sua vida nessa noite. Amém. Receba aí, meu irmão, novamente. Eu quero declarar na sua vida que Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Deus ainda restaura o seu casamento, meu irmão. Restaura a sua saúde, restaura as suas finanças, restaura a sua empresa. Ele está agindo. Ele está agindo no nosso meio. E como que nós fazemos para ter essa ação de Deus? Fique conectado no corpo do Senhor, que é a igreja. Não se desconecte, irmão, porque muitas vezes vemos uma crise, e nessa crise nós nos desconectamos, e se nós nos desconectamos, nós não recebemos aquilo que Ele tem para nós. Mas que nessa noite a conexão volte, a conexão do seu pastor, da sua rede, do seu líder, da sua igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Porque Ele quer cumprir a obra que Ele escreveu na minha vida e na sua vida. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O céu não está de quarentena. Deus continua fazendo milagres. Enquanto você estava falando, Sérgio, o Senhor me lembrou daquele momento que a multidão estava ali aos pés de Jesus no sermão da montanha. Já era tarde, já tinha se passado muitas horas, estavam com fome, ou seja, faltava recurso, faltava lugar para buscar o recurso, era um cenário de escassez, porque era um deserto, né? Até os discípulos falaram: olha, manda eles embora, porque esse pessoal vai passar fome. Era um momento de dificuldade, mas era uma questão também de comunhão. Eles estavam unidos ali na presença do Senhor. Sabe o que o Sérgio está compartilhando aqui? Eu quero reforçar: permaneça unido na presença do Senhor, mesmo que o cenário seja um deserto, mesmo que as pessoas estão falando: olha, vai embora porque está faltando alimento. Sabe por quê? Na presença do Senhor tem multiplicação. Na presença do Senhor tem multiplicação de pão, multiplicação de peixe, tem recurso. Nós estamos juntos, andando junto, permanecendo junto na presença do Senhor, e não vai faltar provisão. É tempo de cestos cheios, em nome de Jesus, de restituição
porção de alimento para a nossa vida, para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso, viu? Que tremendo, glória a Deus. Olha quanta coisa boa que o Senhor tem compartilhado nessa noite, hein? É para compartilhar você também este link com muita gente, para você compartilhar essa palavra, multiplicar essa palavra, para que muita gente também receba aí, viu? Em nome de Jesus. E a nossa conversa ainda não acabou, temos mais ainda a pastora Solange, que vai compartilhar as impressões e nesse bate-papo aqui, nos abençoar com a palavra. Amém. O que eu tenho para dizer, foi o que eu disse nas outras células, é que Deus tem colocado no meu coração nesses dias, e eu acredito que no coração de todo mundo, todos nós buscamos sermos beneficiados de alguma forma. Todos nós procuramos sermos felizes, não é assim? Eu quero ser feliz, eu quero encontrar felicidade, eu quero experimentar coisas boas. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, nós sempre colocamos todas as nossas expectativas nos outros. Então, se a gente passa por uma situação difícil, veio uma enfermidade, veio uma pandemia, culpa do outro país que mandou para nós. Tem um problema econômico, é culpa da política, do presidente. Tem um problema dentro de casa, o problema é o cônjuge. Eu não sou feliz por causa disso, eu não sou feliz por causa que aconteceu aquilo com a outra pessoa. Se aquela pessoa agisse daquela maneira, eu seria feliz. Se a política fosse daquela outra maneira, eu seria feliz. E a gente sempre fica buscando a nossa felicidade, buscando ser feliz, colocando expectativa nas outras pessoas, nas coisas. E a palavra de Deus, ela é muito clara, nos trazendo a responsabilidade. Então nós, em momentos como esse, principalmente em momento como esse, de isolamento, de notícias ruins, a gente tende mesmo a se fechar e colocar a culpa em alguém. Se está acontecendo alguma coisa ruim, a culpa é de alguém. E a palavra de Deus, ela nos dá dicas de sermos felizes. A palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 10, dá algumas dicas. A palavra de Deus diz assim que se você quer ter dias felizes, tem 3 dicas aqui que foi dito aí na célula. A primeira dica é: guarde sua língua. Então, assim, a gente reclama muito, a gente murmura muito. O povo do Egito morreu porque murmurava. Deus, ele não aguentava ficar escutando murmuração. Então, o que ele fez? Terminou muita gente porque ficava murmurando. Então, uma das primeiras dicas, traga para você, não traga para o outro. Às vezes eu não sou feliz, eu não tenho dias felizes na minha vida, porque eu não estou guardando a minha língua. Então, se eu tenho uma oportunidade de falar alguma coisa para alguém, eu vou falar uma coisa boa, eu não vou falar uma coisa ruim. Se está acontecendo alguma coisa, seja otimista, sabe? Troque de canal. Se o que você está assistindo só está trazendo, se o canal que você está assistindo só está te trazendo notícias ruins, troque de canal. Se você está conversando com alguém que só fala coisas ruins, pare de se comunicar com essa pessoa, se ela não quer aprender a mudar o palavreado dela. Sabe? Então, tem coisas que dependem de nós. Nós colocamos a expectativa sempre no outro. É na igreja que vai melhorar, é o pastor que tem que ser bom para mim, é a minha esposa, que é meus filhos. E não, a gente tem que trazer para nós essa responsabilidade, sabe? A primeira coisa é guardar a língua, sabe? Nos dias de hoje, eu também dou um conselho: guarde seus dedinhos, sabe? Cuidado com o que você tecla nas redes sociais. Então, em vez de você colocar uma notícia ruim, em vez de você falar alguma coisa ruim de alguém ou de algo que está acontecendo, dê uma notícia boa. Eu não estou querendo dar uma de louca aqui, alienada, entendendo que não acontece coisas ruins. Mas a palavra de Deus diz também que o justo, ele não teme má notícia. E essa mesma palavra na carta de Pedro está dizendo que aquele que faz essas coisas, o Senhor se inclina para ele. Então, se o Senhor não está se inclinando para nós, é porque nós não temos guardado a nossa língua. Nós não temos, e continua falando também que é guardar a nossa língua do mal e os nossos lábios da falsidade. Então,
uma das coisas que nós procuramos nos últimos dias são momentos felizes, porque é o dia mau, né? Que nem o Du falou. Então, eu acredito que para cada dia mau existe um escape de Deus, existe algo gostoso, como o Newton falou aqui. Existe uma coisa boa para a gente extrair do ruim. O Senhor não está de quarentena, não se isole. Esteja encorpado no corpo de Cristo, incluído no corpo de Cristo, que com certeza você vai ter boas, né, encorpado. Não é só o Sérgio não, meu filho, porque aqui só a misericórdia. Então, sabe, uma outra coisa que nessa mesma carta diz, está falando assim, para você se afastar do mal e fazer o bem. Então também não adianta você falar assim, ai, a Sô falou para eu tomar cuidado, então também vou ficar quieta. Não, filho, isso é rebelião. Eu estou falando para você parar de fazer coisas ruins, comece a fazer coisas boas. Pare de falar besteira e comece a falar coisas boas. Seja otimista. Hoje não está bem, mas amanhã vai ficar melhor. Já basta cada dia o seu mal. O Senhor não está de quarentena não, está demorando porque está caprichando. Alguma coisa boa vai sair. E se não for agora, vai ser na eternidade. Dias maravilhosos têm nos aguardado. Então, essas foram algumas dicas. A terceira dica foi: busque a paz. Então, cuidado com o que você fala, comece a fazer coisas boas e busque a paz com perseverança. Não desista de buscar a paz. Para de ficar arrumando confusão por qualquer coisa. A gente fica dentro de casa, fica meio, não sei vocês, mas a gente fica meio sem nada para fazer, quem ficou em isolamento. Aí começa a brigar dentro de casa, porque não tem mais nada para fazer. Às vezes a gente não fala a mesma língua. O filho, vai, vamos arrumar aqui tudo que está bagunçado, essa gaveta bagunçada, aproveita esse dia para arrumar. Eu não quero assistir esse filme, eu não quero comer essa comida, eu não estou entendendo, busca paz, aproveita esse tempo para colocar os pingos nos is, aproveita esse tempo para alinhar a sua casa, aproveita esse tempo para namorar com seu marido, com a sua esposa, aproveita esse tempo para brincar com seus filhos, aproveita esse tempo para fazer uma dieta. Oh meu Deus, Deus está falando. Então, mas o que eu tenho também para falar, além dessas coisas, que foi a outra célula. De repente você guardou a sua língua, de repente você começou a fazer coisas boas e você está procurando a paz, mas está acontecendo algumas coisas que são contrárias e não estão te deixando tão feliz, não está te deixando tão tranquilo, está deixando você um pouco desesperado. Então, em nome de Jesus, espera no Senhor. Amém. Espera no Senhor. Amém. Porque tem situações que a gente acorda e fala: e agora? O que eu faço? Eu não estou falando coisas ruins, eu estou procurando fazer o bem, eu estou buscando a paz, então está acontecendo coisas erradas. E agora? O que eu faço? Aí a gente viu lá no Salmo 38 até o 40, umas dificuldades que Davi estava passando, e a primeira coisa que ele fez foi olhar para si, entender os pecados, aquilo que era consequência do que ele fez e aquilo que também não era consequência do que ele fez, e pediu para Deus um amparo. Então eu quero, em nome de Jesus, terminar dizendo que o Senhor é o nosso amparo. Amém. Para cada desamparo, o Senhor tem um amparo. Para cada vez que nós perguntarmos: e agora? O que vai acontecer? E agora? Eu perdi o emprego. E agora? Eu estou com uma enfermidade. E agora? Eu fiquei em casa e descobri que meu casamento não é tão maravilhoso como eu pensei que fosse. E agora? Eu tendo mais tempo com meu filho, eu percebi que eu preciso educá-lo melhor, ou eu preciso afastá-lo de algumas más companhias, enfim. E agora o que é que eu faço? Eu quero falar para você que coloque o Senhor como piloto na sua vida. Glória a Deus. Sabe, nós comentamos inclusive lá nessa célula, que quem é o louco que no meio de uma viagem de avião, porque está se sentindo confortável, pede para o piloto saltar de paraquedas do avião? Ninguém vai fazer isso. Então o tempo inteiro busque ao Senhor e fala: Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Com certeza Ele vai te dar amparo. Em qualquer situação, quando tudo está ruim, quando tudo está bom também, não devemos esquecer dele. Davi, ele pediu para o Senhor, ele se arrependeu daquilo que ele precisava,
E ele esperou, a palavra de Deus fala que ele esperou com paciência, com perseverança. Ele esperou, ele não desesperou. Então, em nome de Jesus, que nesse tempo a gente vem aprender a esperar e não desesperar. O Senhor é o nosso amparo, e que Ele continue na pandemia, sem pandemia, no isolamento, fora do isolamento, quando tudo estiver bem, quando tudo não estiver bem, que Ele seja o piloto, porque Ele tem um destino para nós, Ele tem algo para realizar nas nossas vidas, a partir daqui, até a eternidade, até que tudo seja cumprido, Ele tem. Então vamos permitir que Ele seja o piloto, sabe? Refreie, vamos pensar no que falar. Toma cuidado, não vamos ficar murmurando. Logo isso passa. 2020 não acabou. Nós não estamos nem na metade do ano e as coisas já estão começando a voltar ao normal. Aquilo, já estamos, na metade do ano. E as coisas já estão voltando ao normal. Chegamos agora na metade do ano. Ainda falta metade do outro ano para acontecer. Então, eu creio que aquilo que o Senhor, aos nossos olhos, a gente não viu acontecer nesse primeiro semestre, vai acontecer nesse segundo semestre. Então o ano não acabou. Às vezes eu escuto assim as pessoas falarem: eu vou pular 2020, eu vou tirar da agenda, esse ano não vale. Vale sim, nós estamos ainda na metade do ano. Nós vamos terminar esse ano bem melhor do que nós começamos, em nome de Jesus. Então, fale palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Pare de fazer coisas ruins, comece a fazer coisas boas, comece a servir, comece a fazer aquilo que Deus deu para você de bom para fazer. Procure a paz, se arrependa dos seus pecados, como Davi fez, espere com paciência, e Ele vai inclinar os ouvidos às nossas orações e vai nos responder. Nós vamos pedir, nós vamos esperar com perseverança e nós vamos receber, porque o Senhor é o nosso amparo. Não acabou, não está acabado. O ano ainda tem muitas coisas para acontecer e nós estamos aqui, com força, com fé, com perseverança para abençoar a sua vida. Os homens da igreja, as mulheres da igreja, as crianças da igreja vão ser muito abençoados ainda esse ano. Coloque os teus sonhos diante do Senhor. Para cada sonho tem o amparo dele. O Senhor nos ampare. E que Ele não nos desampare nenhum dia das nossas vidas, porque eu tenho certeza que tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus, precioso, palavra de Deus. Provérbios 18, 21 diz assim, que o poder da vida e da morte está na língua, e muitas vezes nós usamos, seja qual for o motivo, para amaldiçoar, para trazer morte. Você recebeu a palavra de Deus agora, você vai usar agora a tua palavra para liberar vida. É tempo de liberar vida. Lá no Vale de Ossos Secos, naquele cenário de morte, naquele cenário de destruição, o profeta disse: assim diz a palavra do Senhor, tenham vida. E a Bíblia fala que ele começou a liberar a palavra profética de vida do Senhor, e aquele cenário foi transformado. O osso se juntou, carne cresceu e um exército se levantou. Sabe, meu irmão, é tempo de profetizar. Então vamos combinar uma coisa aqui? Vamos combinar? Começa a falar profeticamente algo sobre a tua família, sobre a igreja e sobre a nação. Põe lá no comentário aí, você vai começar a falar. Digita aí, digita aí no chat. Digita no chat, digita no comentário uma palavra profética. Eu abençoo a minha nação, eu declaro que a minha família vai frutificar, eu declaro que esse ano eu vou prosperar no Senhor, eu declaro que a igreja vai se levantar como igreja profética nessa geração. Começa a falar coisas aí, a economia vai se restaurar, a Covid vai embora, vai cair por terra. Começa a colocar aí nos comentários aí, enche o chat, o comentário aí, libera a palavra aí, começa a usar a tua boca para liberar vida. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar falando
algo que está no meu coração para a gente compartilhar essa última palavra nesse encontro profético, que é assim que eu estou vendo, né? Nosso encontro profético, né? Um bate-papo aqui de palavras proféticas. Glória a Deus. Foi um momento muito importante na vida de Jesus. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis para Jesus. Foi o momento da cruz. Foi o momento em que ele estava ali pregado, porque não era só a pressão psicológica, emocional, mas era a pressão física, das dores, de todo aquele contexto, daquele momento de grande pressão que Jesus estava, que era o momento da crucificação. E é o ano da cruz. 2020 nós colocamos como um ano profético, né? O ano da cruz, né? Um ano com essa ênfase. E a gente está vendo esse cenário no mundo, e esse momento específico de Jesus lá na cruz, eu quero que você recorde o que estava lá escrito em Marcos 15:30, quando Jesus, em meio à dor, em meio à pressão, ele ouve alguns dizendo: salva-te a ti mesmo e desça dessa cruz. Salva-te a ti mesmo, um desafio. Salva-te a ti mesmo e desça dessa cruz. E nós sabemos que Jesus poderia descer. Nós sabemos que Jesus poderia pedir ao Pai miríades de anjos, e ele viria e ele desceria da cruz. A qualquer momento Jesus poderia descer da cruz. Mas sabe por que ele não desceu da cruz? Porque o propósito da vida era na cruz. O que nós não podemos, em meio às pressões, é perder o propósito da vida. Nesse ano de 2020, não perca o propósito da sua vida. Não ceda às pressões. Não ceda aquilo que é aparentemente conveniente, aquilo que é aparentemente tentador, aquilo que é aparentemente o mais fácil, o mais óbvio. Lembre-se daquilo que Deus falou com você. Lembre-se daquilo que Deus colocou no seu coração. Lembra do propósito da sua vida. Lembra da sua identidade. Lembra do seu chamado. Lembra daquilo que Deus disse para você. E em meio a toda a pressão desse ano, no ano da cruz, eu venho aqui encerrar essa palavra: permaneça. Amém. Permaneça. Amém. Permaneça até o fim. Não desista, não escolha o caminho mais fácil, o caminho da conveniência, o caminho da desistência, o caminho do abandono, da justificativa, da murmuração ou da autopiedade. Não, permaneça. Você ouviu isso dentre os muitos conselhos que os pastores deram, de confiar, de esperar, de guardar, de profetizar. Faça tudo isso e permaneça no Senhor. Permaneça na cruz, permaneça em santidade, permaneça ao Senhor. E mesmo que você saiu, volta e permaneça, porque tem um tempo de ressurreição. Tem um tempo de uma vida nova, tem um tempo de recompensa, né? Porque o próprio Deus diz que Ele vai coroar, né, aqueles que permanecerem, aqueles que guardarem até o fim, aqueles que perseverarem. O Senhor tem uma recompensa. Que seja assim, irmão, em nome de Jesus, que permaneçamos nestas palavras que recebemos, que permaneçamos naquilo que o Senhor tem colocado em nossa vida, que você volte e permaneça em comunhão com a tua igreja, com a tua célula, com o teu pastor, com os teus projetos no Senhor, com o teu ministério, com a tua família, com os teus sonhos. Que em nome de Jesus Cristo, aquele que começou a boa obra vai te encontrar você na presença dele, permanecendo nele, e ele vai terminar essa obra na sua vida, em nome de Jesus. Nós abençoamos a sua vida, nós abençoamos a sua casa, nós abençoamos a reunião de célula que vai acontecer agora, com compartilhamento. Mas pastor, o que eu vou compartilhar? Compartilha as tuas experiências, compartilha agora as suas impressões, compartilha profeticamente agora a tua vida. Meu irmão, a gente já compartilhou muito problema, agora começa a compartilhar aquilo que você crê, aquilo que você espera. Compartilha em nome de Jesus, e nós oramos para que o iPad do Dudu que caiu no chão não esteja quebrado agora. Veja, Dudu, agora todo mundo quer saber, quebrou ou não quebrou?
não quebrou. É um sinal. É um sinal. A tua vida também não vai quebrar, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Graça, vida. Não esqueça de deixar o like, o joinha lá. Não esqueça de compartilhar. E ó, você que dá um dislike aí, nós abençoamos você também, viu? Nós abençoamos sua vida, nós oramos por você, em nome de Jesus. Você se converta, em nome de Jesus. Um abraço, fica na graça e na paz. Vai ter a dança? Vai ter a dança. Vida no altar. Vou barrendo. Fala aí, Sérgio. Entrevista com o Sérgio. Olá, Sérgio. Como você se sente hoje, um homem convertido? Chegou a minha vez. Chegou a sua vez, nego, vai lá. Sei que hoje é o Que música é essa, Du? Já a terceira vez que eu vejo você cantando. Está aqui. Meu Deus do céu. A música do Sérgio. Remove a minha barriga, define meu abdômen, muda minha história, não aguento mais ter fome. Não, a gente vai ter que ficar assim, Matão. Pensou que a gente não ia chegar? Quero salientar isso, a célula não acabou por causa disso daí, né? Às vezes a gente, não, mas eu posso assistir na minha casa, lógico que tem a comodidade da nossa casa, mas a célula continua.